Oi gente, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais uma videoaula de teatro, com enfoque na história do teatro. Só lembrando que todo esse conteúdo de história que eu estou passando para vocês, ele é bastante resumido. Eu usei como referência principal o livro do Margot Berthold, de História Mundial do Teatro, e mais alguns sites de arte e educação também, para formatar esse conteúdo de história, que eu gosto muito, de uma maneira mais reduzida, mais simplificada, com os acontecimentos principais de cada período, para facilitar a nossa comunicação e esse acesso à história do teatro, ok? Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem curiosidade de aprofundar um pouco mais em algum período, em alguma estética específica, vocês podem estar entrando em contato comigo e a gente vai trocando figurinhas, beleza? Na aula passada nós falamos da comédia dell'arte, que é um gênero de teatro, que é um estilo de teatro que eu gosto muito. E hoje a gente vai dar continuidade, ainda dentro do período do Renascimento, só que agora falando do Renascimento na Espanha. O Renascimento da Espanha ele é marcado por um grande acontecimento, né, que nós passamos pelo Siglo de Ouro espanhol, que é o século de ouro, e dentro do século de ouro, o que acontece no Renascimento e pega uma parte do Barroco, nós temos a comédia tomando uma grande proporção, muito pelo fato de ser incentivada pela comédia dell'arte, porque a comédia dell'arte ela acontece por toda a Europa. Então, inspirado pela comédia dell'arte, o Siglo de Ouro acaba consolidando o gênero cômico como um gênero bastante popular, bastante aceito pelo público. Algumas características sobre o teatro no Siglo de Ouro é que eles apresentavam, as apresentações elas eram nas ruas, nas praças, eles procuravam locais onde tivesse como se fosse um beco sem saída, né, uma rua sem saída, para construir o palco para as apresentações. Eles chamavam esses lugares, esses locais de apresentação, de corrales, que são como se fossem currais. Mais para frente, no decorrer do Renascimento, nós temos construções efetivas de espaços cênicos, de teatros, e eles são muito próximos dessa ideia do primordial do currale. O que acontece? Eles faziam muito próximo do que é o teatro elisabetano, essa construção quadrada, certo? Aí eles trabalham com o palco dentro da caixa que a gente tem conhecimento, essa caixa cênica, sem a projeção para frente que o elisabetano tem. Então é o espaço do palco onde acontecia ali. Nas laterais nós tínhamos os camarotes, onde ficavam os nobres, e a parte central, no chão, onde ficava o restante da população. Então é bem parecido de como era construído o teatro elisabetano, mas com a diferença de que ele não tinha essa projeção. E esses teatros espanhóis nesse período são chamados de corrales. Outro acontecimento bem importante e bem significativo dentro do Siglo de Ouro foi o movimento de uma reestruturação da forma de se fazer, de se escrever teatro. Por quê? Ao contrário de outros renascentistas, como por exemplo Jean Racine, que a gente falou lá sobre quando a gente falou da comédia dell'arte, né, o Racine na França, amigo do Molière, que acreditava nesse teatro mais humanista, com dramas pessoais, com coisas mais próximas da realidade, ele vai buscar referência lá nos clássicos. Ele vai reler, ele revisita a poética de Aristóteles, ele revisita os grandes clássicos do teatro grego para usar isso como inspiração para suas peças, para suas dramaturgias. Os espanhóis, pela experiência com a comédia, eles vão para um lado um pouco diferente. Então eles começam a reestruturar esse modo de fazer teatral. De que maneira? O responsável por isso, por fazer esse grande compilado, essa grande reestruturação do fazer teatral, se chama Lope de Vega. O que acontece? O Lope de Vega, além de ser um comediógrafo, um dramaturgo, um diretor,
ele também pesquisava muito o fazer teatral. Então ele volta lá para os clássicos e ele começa a estudar e a reestruturar a poética que o Aristóteles escreveu. Então a primeira grande mudança dramatúrgica que nós temos é a peça ser dividida em 3 atos. Lá na poética do Aristóteles, nós temos acordado que uma peça de teatro deve ter 5 atos. Aí vem o Lope de Vega e reestrutura para 3 atos. Consequentemente, nós temos uma redução no tempo de duração de um espetáculo. Então, além de mexer na estrutura dos atos, de reduzir para 3, ele acaba também reduzindo o tempo de apresentação, que ficava muito mais fácil, muito mais proveitoso para o público que estava assistindo. Outra grande mudança, ele rompe com a ação dramática. O Aristóteles escreve, os gregos acabam trabalhando, e a gente tem isso muito próximo do Racine também, que é a questão de um distanciamento do espectador com o espetáculo, onde o espectador assistia de uma maneira passiva, de uma maneira com o entendimento de que eu estou apenas assistindo. Eu só estou aqui para ver. E os atores apresentavam. Ele rompe com isso a partir do momento que ele começa a provocar um contato maior com o espectador. Que ele começa a gerar uma reflexão, que seja uma risada com fundo irônico, com uma reflexão incutida nela. Então ele começa a quebrar com essa ação dramática. E de que maneira ele faz isso também? Trazendo o texto dramático para a linguagem coloquial, para uma linguagem mais próxima do povo. Porque o Aristóteles também escreve que o texto teatral ele deve respeitar a norma clássica, ele deve ser falado com a norma culta. Porque até então, todo esse período de desenvolvimento do teatro, até a gente chegar no Renascimento, é muito textocentrista, que significa que o texto é a coisa mais importante. A mensagem que você vai passar é muito mais importante do que o trabalho do ator, do que o figurino, o cenário. Então ele acredita que o texto é o mais importante, por isso textocentrista, certo? E aí o Lope de Vega vem e propõe essa forma de falar mais coloquial, mais casual, mais próxima do dialeto das pessoas. Isso já provoca uma conexão e um afeto maior em quem assiste, né? Porque já está sendo dito, já está sendo falado esse texto de uma maneira que eu entendo plenamente, não utilizando a norma culta. Outra coisa, ele rompe com a ação de tempo. O Aristóteles escreve na Poética que o espetáculo ele deve respeitar uma ação temporal de no máximo 24 horas da história da personagem. É claro que existem muitos acontecimentos, como por exemplo, nós vamos saber da história de Édipo, de toda a busca, a tentativa de gravidez do Laio, o rei de Tebas, com Jocasta, rainha de Tebas, e o processo dele ir ao oráculo de Apolo, dele saber que ele tem uma maldição e que se ele tiver um filho, esse filho vai acabar matando ele. Toda essa história, ela é contada, ela é quase que narrada durante o espetáculo, porque o importante são os acontecimentos desse dia na vida da personagem. Então não existem quebras, nem rupturas, nem saltos temporais. Nós não temos a cena do passado, nós não temos a cena do futuro, nós temos o presente. Tudo acontece nesse tempo de 24 horas, certo? Os acontecimentos passados que estendem o tempo de 24 horas, eles são apresentados ao espectador numa forma de narrativa ou dentro do diálogo das personagens para introduzir, para incrementar a história e facilitar o entendimento, certo? Outra coisa que ele vai romper é com a unidade de lugar. A unidade de lugar para Aristóteles, para os gregos, para a poética, era o seguinte: o espetáculo se passava dentro dessas 24 horas da personagem, falado numa norma culta, clássica, com composições em verso também,
respeitando as 24 horas, como eu falei, e ele se passava em um único cenário. Porque, para os gregos clássicos, para o Aristóteles, você fazer mudanças de local de apresentação, mudanças de cenário, comprometeriam o entendimento e o andamento do espetáculo. Porque o importante era passar a mensagem, era comunicar a mensagem, certo? Então todas as peças de teatro grego, elas vão trabalhar com o mesmo cenário. Não vão ter mudanças estéticas, estruturais dentro desse espetáculo. Não existe mudança de cenário. Aí o Lope de Vega vem e diz que sim, nós podemos fazer mudanças de cenário. Nós podemos trabalhar com construções diferentes de lugares para o público, porque isso não vai afetar o entendimento, isso não vai afetar o andamento do espetáculo. Outra coisa também que ele estrutura é um novo gênero que surge a partir dessa comédia, que é o tragicômico, que é você misturar o trágico com o cômico. Porque para os gregos, o que era? Era somente drama, tinha que ser drama. Tragédia tinha que ser tragédia. Comédia era comédia. Não existia a mistura desses gêneros. Era cada um dentro da sua, certo? Não existiam elementos comuns de um gênero para o outro na mesma obra. Então você não vai ver um espetáculo grego, você não vai ler uma peça grega clássica que misture o cômico com o trágico com o dramático com o cômico. Cada uma é dentro da sua estética, dentro do seu quadradinho. Aí o Lope de Vega propõe que sim, nós podemos misturar elementos do drama, elementos do trágico, junto com a comédia. Nós podemos ter cenas mais dramáticas, mais intensas dentro de uma comédia. Então surge esse novo gênero literário que é o tragicômico, certo? Essa postulação que o Lope de Vega faz é uma releitura, é uma reestruturação baseada na poética escrita por Aristóteles em 335 a.C., lá na Grécia. Então ele vem trazer um novo prisma, um novo caminho para a arte. Todos esses estudos que ele fez, toda essa reestruturação, ele publica em um livro chamado Arte Nuevo de Hacer Comédia. E esse livro acaba sendo, para os ocidentais, principalmente para a produção teatral, para a composição teatral, que se segue após o Barroco, como uma grande referência e que perdura até hoje. Muitas das peças que nós temos acesso hoje, que são escritas, elas ou muito ou pouco respeitam essa estruturação construída no Arte Nuevo de Hacer Comédia, nessa estruturação que o Lope de Vega faz dessa releitura do grego clássico, da poética de Aristóteles. Então esses são os elementos principais do Arte Nuevo de Hacer Comédia, que pertence ao siglo de ouro espanhol. Então, só recapitulando, o teatro espanhol ele tem uma grande influência da comédia dell'arte. A comédia ela cai no gosto do público, principalmente porque ela já vem, a comédia dell'arte já tem uma proximidade maior com o público, já tem um contato maior com o público, já não usa a norma culta da palavra, é um texto improvisado, como a gente viu na aula passada, pelo Canovacchio, que eles seguiam, já tem uma linguagem coloquial, já tem a proximidade com o público, trabalha essa comicidade e não tem essa construção de atos, porque ele é um gênero improvisado que seguia esse roteiro que era o Canovacchio. Como a comédia dell'arte se populariza na Europa inteira, ela também chega na Espanha. E ela ganha muita força e muita aceitação na Espanha, durante esse siglo de ouro que acontece no Renascimento e início do Barroco. Lope de Vega, que era um comediógrafo, um dramaturgo que estudava comédia, que era diretor, que trabalhava estritamente com comédia, decide revisitar a Poética de Aristóteles, que era um livro usado como referência no fazer teatral do Renascimento, por ser a arte clássica grega. Ele revisita e reestrutura a Poética de Aristóteles
publicando, fazendo uma publicação dos seus estudos, chamado Arte Nuevo de Hacer Comédia. Nele, ele rompe com a ação dramática, ele rompe com a ação de tempo, ele rompe com a unidade de lugar, ele propõe 3 atos ao invés de 5, ele mistura o trágico e o cômico. E essa forma de se fazer teatro é utilizada depois, no período barroco, em muitos outros momentos da história, inclusive nos dias de hoje. É claro que nós não temos uma necessidade de seguir à risca como está escrito, tanto na poética quanto no Arte Nuevo de Hacer Comédia, porque a arte ela nos abre possibilidades. E com o advento do teatro contemporâneo, nós acabamos tendo novas escritas teatrais, novas dramaturgias, novos modelos de se escrever teatro. Embora o Arte Nuevo de Hacer Comédia tenha uma raiz muito forte e sirva, sim, como uma inspiração, como um norte para os dramaturgos também, ok? Esse foi o nosso vídeo, foi um pouquinho mais curto, sobre o siglo de ouro espanhol, que pega o Renascimento e o início do Barroco. Falei do Lope de Vega, dos Corrales espanhóis, que são os teatros espanhóis. E na próxima aula a gente vai seguir um pouquinho mais falando sobre o romantismo, um pouquinho do romantismo no teatro, no século XIX. Vamos falar também da quarta parede, da tão famosa quarta parede, que nós ouvimos tanto no teatro, dessa quebra de quarta parede. Vamos entender estruturalmente, cenicamente, dramaturgicamente, o que é e quem cria essa ideia de quarta parede, quem trabalha com essa ideia e quem vai trabalhar depois com a quebra, com a retirada dessa quarta parede no teatro. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Gratidão por terem ouvido. Um beijo e até o próximo vídeo.